Vamos aprofundar no trabalho, representado pela letra grega tal. O trabalho nas transformações gasosas. Como a gente já viu, na transformação isobárica, quando a pressão é constante, o trabalho vai ser dado por essa equaçãozinha bonitinha aqui. Trabalho é pressão vezes variação de volume. Tranquilo? Bonito? No SI, o trabalho é dado em Joule. E a pressão em Newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal. PA, né? P grande, A pequeno. E a variação do volume sempre em metro cúbico. Então, o trabalho no SI é dado em Joule, igual lá no primeiro ano. E aqui não vai ser diferente. Mas para que isso aconteça, a pressão tem que ser dada em Newton por metro quadrado. Não em ATM, como a gente já viu lá na aula de gases. Mas um ATM, só a título de lembrança, um ATM vale 10 elevado à quinta Pascal para fazer a transformação, tá bom? E o volume sempre metro cúbico. Para lembrar aí, 1 metro cúbico, ele vai ter 1000 litros, tá bom? Se vier em litros, faz essa regra de 3 aí. Se 1 metro cúbico tem 1000 litros, tanto litro tem X, multiplica cruzado e puf, achamos o valor do volume em metros cúbicos. Olha para essa equação. Vou te fazer a primeira pergunta da aula de hoje, para você me responder no WhatsApp. Responda, senão eu vou saber que você não está assistindo o vídeo. Em qual transformação o trabalho vai ser zero? Pausa o vídeo, pega teu celular, manda um WhatsApp para mim agora. Professor, na transformação tal o trabalho vai ser zero. Beleza? Me responde lá. Primeiro responde, depois continua o vídeo. Vamos nessa, continuando. Sempre que o trabalho for positivo, olha para essa equação, gente. Pressão é um valor constante, positivo, não tem pressão negativa, né? A gente não usa. Então a pressão é positiva. Para esse cara ser positivo, esse doidinho aqui todo, deixa eu meter um rosa aqui para dentro. Para que esse cara seja positivo, esse cara todinho tem que ser positivo. E qual é o único jeito do ΔV, a variação de volume, ser positiva? Porque não sei se você lembra, mas a variação de qualquer coisa na física é a qualquer coisa final menos qualquer coisa inicial. Então a variação de volume é o volume final menos o volume inicial. Legal? Então qual é o único jeito do ΔV ser positivo? Esse número aqui ser maior que esse. Para eu pegar um grande menos um pequeno, vai dar positivo. Porque caso eu coloque esse cara pequeno e esse grande, esse ΔV vai ser negativo. Então a ideia é, o trabalho vai ser positivo quando o volume final for maior que o inicial. E a gente chama isso de expansão. Sempre que você tiver uma expansão gasosa, o volume está aumentando o volume daquele gás e o trabalho que esse gás está realizando é positivo. E aí agora que vem, anota isso aqui, ó. Quando o trabalho é positivo, a gente pode falar assim, o gás realiza trabalho sobre o meio ou o meio recebe trabalho do gás. Não é comum esse não, mas pode ter. De novo, trabalho positivo. O gás expandiu, empurrou as paredes do recipiente. Então, o gás realiza trabalho sobre o meio ou o meio recebe trabalho do gás. Que é a mesma coisa, falado por maneiras diferentes. Se o trabalho for negativo, qual é o único jeito do trabalho ser negativo? Pensamento aqui. O volume final é menor do que o volume inicial. E a gente chama isso de compressão. Por isso que existe essa espingarda de ar comprimido. Estou amassando o ar dentro dela, fazendo o ar ficar ali amassadinho, com volume reduzido. O volume era grande, ficou pequeno. Anota aí de novo. Quando é compressão, a gente pode falar assim, o meio realiza trabalho sobre o gás. É o mais comum. Mas pode aparecer, o gás recebe trabalho do meio. De novo, o meio realiza trabalho sobre o gás, esmagando o gás, ou o gás recebe trabalho do meio. É o meio esmagando ele. É a mesma frase falada de maneiras diferentes, é o mesmo significado, né? E aí, você já me respondeu no WhatsApp, não pode colar, agora eu vou te explicar aqui, ver se você respondeu direito. Não apaga a mensagem. Apagar a mensagem é a mesma coisa que torcer contra o seu time do coração numa final de campeonato. Então, não apague a mensagem, se você respondeu errado. O trabalho é nulo. Opa, apertei o botão errado. O trabalho é nulo quando o volume não varia. O volume final e inicial são iguais, o ΔV é zero. Se isso aqui for zero,
Ah, professor, mas pode ser quando a pressão é zero também, eu respondi lá. Se não tiver pressão, não tem gás, né? Não tem nada. Tem um gás, tem que ter uma pressão ali sobre ele, rolando, entendeu? Tem que ter pressão, a pressão não pode ser zero. Mas o ΔV, a variação de volume, pode ser zero. Pode. Então, se ela for zero, a variação de volume, zero vezes a pressão, o trabalho zerou também. O sistema não troca trabalho. O sistema não realiza trabalho. Pode ser assim também. Qual é a transformação que tem o volume constante, gente? Ela tem 3 nomes: isocórica, isométrica ou isovolumétrica. É nessa transformação que o trabalho é nulo. Anota isso no papel e deixa grudadinho no teu caderno. Porque tem questões que, sabendo só isso, acabou a questão. Já foi, morreu. Simples assim. E aqui, ó, o trabalho numa transformação gasosa qualquer, quando não exatamente quando a pressão é constante. Nesse exemplo aqui, nesse gráfico, a pressão está constante, está bonitinha. Mas pode ser que a pressão varie, que ela fique assim, ó. Pode ser que ela fique assim, uma curva, ou sapecar um trapézio para dentro assim também, até descendo aqui de novo. Pode rolar qualquer coisa assim. E aí o que você faz? Quando tem um gráfico de pressão, em função do volume, pressão variando, o volume também ali, tudo bonito, eu posso calcular a área da figura geométrica formada pelo gráfico, e essa área é, faltou aqui, ó, não posso esquecer, numericamente igual ao trabalho. Aí você calcula a área. Cuidado! Se ele me deu um volume inicial e um final, eu calculo a área só nesse pedaço. Ah, professor, e esse pedaço aqui? Não é nada, esse pedaço não é ninguém. Não brinca com esse pedaço aí, porque ele não está na nossa brincadeira. Deixa eu pegar aqui o negocinho aqui. Olha que bonito. Esse pedaço e esse outro que eu pintei de vermelho não são ninguém. Ele não perguntou sobre isso. Ele perguntou só do volume inicial até o volume final. Então, o que ele fez entre o volume antes do inicial e depois do final, não me interessa. A UFRR já colocou uma questão de potência em função do tempo. Ele dava uma área assim, comidinha. Era para calcular a área só de dentro ali. Quem calculou a área toda tinha a resposta para marcar e errou a questão. Então, o trabalho aqui no gráfico PV vai ser sempre numericamente igual à área da figura geométrica formada. Vamos aprofundar mais um pouco.